Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. As mulheres portuguesas dizem-se cansadas, a maioria junto às horas diárias de trabalho remunerado, outras tantas de trabalho não pago, em casa. Quem são elas, o que pensam, como se sentem, em que momentos conseguem ser felizes? Algumas das respostas podem ser encontradas num estudo divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, As Mulheres em Portugal Hoje, estudo coordenado por Laura Sagnier e Alex Morel. Muito falado nos últimos dias, o tema do primeiro de 4 encontros que a Fundação vai organizar este ano para celebrar 10 anos de existência. Convidámos para estar connosco para debater este tema a jornalista Isabel Stilwell e Mariana Canti Castro, diretora de Recursos Humanos da Randstad, para comentar os dados conhecidos ao longo da semana sobre este estudo. Vamos falar sobre este tema na próxima meia hora. Bem-vindas, obrigado pela vossa presença. É um estudo que foi muito debatido nos últimos dias e queria só ressalvar uma nota metodológica, porque é importante. Não estamos a falar de um estudo sociológico, mas estamos a falar de um estudo de mercado com um inquérito feito através da internet, em que, inclusive, algumas perguntas são condicionadas pela resposta anterior dada pela mulher. Metodologicamente, isso aconteceu. Os autores do estudo consideram que não é possível extrapolar dizendo que é um estudo que representa todas as mulheres em Portugal, mas é um retrato, nestas circunstâncias, sobre a mulher em Portugal. Quase tudo foi dito ou não, Isabel Stilwell? E o que eu pergunto em jeito de provocação logo à cabeça inicialmente é: o que é que ainda não foi dito sobre este estudo que a Isabel gostaria de dizer? Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre o tema, gosto muito do tema e é um prazer estar aqui convosco a discuti-lo. Eu acho que eu comecei num primeiro momento, e até escrevi sobre isso, por entrar um bocadinho no que tem sido as primeiras páginas dos jornais, que é as mulheres, o que o estudo revela, mulheres extremamente cansadas, as mulheres a fazerem 3/4 das tarefas domésticas, a tomarem conta dos filhos e a cuidarem dos filhos numa percentagem também para cima dos 70%, com uma agravante que o facto de trabalharem fora e trazerem, portanto, o seu vencimento não altera, muito pelo contrário, o tempo que elas passam em tarefas e o facto de não serem ajudadas, como a Mariana lembrou, sim, é um termo errado, não haver divisão de tarefas. Ganham menos, mas equitativamente estão nas despesas familiares. Estão nas despesas familiares e estão, de facto, com isto. Num segundo momento, achei que havia o perigo da vitimização total da mulher. E eu não gosto de ver... Há mulheres vítimas, sim senhora, mas felizmente as mulheres em Portugal têm a possibilidade de escolher o tipo de vidas e de decisões que fazem. E, portanto, passa por elas mudar aquilo que não está bem. Mas já agora, porquê é que tem esses dois momentos? Já agora, já refletiu? Refleti e fiquei com muita preocupação em relação às mulheres que têm, como o estudo diz, 3 frentes, ou seja, têm o trabalho pago, têm filhos e têm o trabalho em casa. Essas sim, representam 30 e tal % das mulheres e são as que estão ativas, e essas preocupam-me francamente, porque têm 50 minutos para elas durante o dia, dormem supostamente 7 horas, mas qualquer mãe de filhos sabe que 7 horas não são de seguida, são intercaladíssimas. É uma ficção. Têm, em regra, um filho, ponto qualquer coisa, mas na realidade estão completamente exaustas. E essas sim. Eu, para essas, acho que devemos todos discutir como é que a vida dessas mulheres e algumas ainda têm ser. Que tratar... provavelmente até descendentes, em alguns Exatamente, casos. em alguns casos. Não as outras mulheres. Isto é a provocação, provocou e eu vou responder à provocação. Sim. As outras mulheres que dividem entre o trabalho pago e o trabalho não pago em casa, eu acho que
têm muito mais liberdade e o estudo diz que chegam a ter 5, 6 horas para elas, já tem uma outra situação, porque quando há crianças nós não estamos só a falar da relação entre o pai e a mãe, não é? O homem e a mulher, estamos a falar também das consequências para a geração seguinte destes filhos e da infância que estes filhos vão ter. E por isso eu acho que de facto é nesse grupo que nos devemos concentrar. Já lá vou. A mesma pergunta, Mariana, o que é que surpreende, tendo em conta que também esteve na apresentação do estudo e, portanto, em detalhe conhece este estudo? Primeiro que tudo, obrigada pelo vosso convite e por estar aqui convosco. Gostava de dar uma nota complementar àquilo que a Isabel disse e que tem a ver com um aspecto que me, enfim, não digo que surpreendeu, mas sobre o qual fiquei a refletir bastante, que tem a ver com a circunstância da felicidade ou infelicidade das mulheres ser, de acordo com este estudo, determinada principalmente pelo facto de estarem numa relação com um companheiro ou companheira, aqui era irrelevante, mas é a forma como essa relação corre que contribui para estarem felizes ou infelizes. Isso é óbvio que se nós estamos numa relação que não é satisfatória, somos necessariamente infelizes. E se estamos numa relação, enfim, hoje é dia dos namorados e tudo, não é? Loucamente apaixonada, com certeza que estaremos no sétimo céu, faz-me alguma perplexidade, e não quero pôr aqui nenhuma conotação positiva ou negativa, o facto da nossa felicidade ser tão influenciável por outro. Por um só fator? Por um só fator e por uma outra pessoa. Ou seja, nós devemos ser mais responsáveis pela nossa própria felicidade e não deixar que seja uma outra pessoa, e neste caso um companheiro ou companheira, que tem o poder de influenciar a forma como nós nos sentimos, determinando dessa forma a nossa felicidade ou infelicidade, salvaguardando que obviamente que se estamos numa relação má, tóxica, dificilmente poderemos andar felizes e que se estivermos loucamente apaixonados, com certeza que andamos a flutuar. Mas porquê que será que é tão influenciada assim a nossa felicidade? Mas provavelmente porque a esfera familiar é mais valorizada por parte da mulher como fator de felicidade do que a esfera laboral, ou seja, independentemente de tudo o que aconteça, sim, o que é essencial para aquela mulher é ter um parceiro com quem esteja feliz, sim, e que lhe dê uma estabilidade independentemente do que corra no trabalho, esteja empregado ou desempregado. Certo, e esse fator é interessante. Porque é que será que são as mulheres que são mais permeáveis a isso? Mas não sei se serão, não é? O estudo não pergunta temos, aos homens. Pois, não pergunta aos homens. Mas eu acho que, nas de mulheres facto, encontra essa percebo, característica. Mariana, essa preocupação que é de que forma é que nós temos pouco amor próprio e o fazemos depender da aprovação ou desaprovação, sim, ou do amor do outro, e isso acho que é preocupante. E depois no estudo percebe-se que as mulheres dizem muito, as frases que elas mais se reconhecem, não é? São frases do género: eu tento não dar nas vistas, eu tento ser crítica de mim própria. A frase em que as mulheres têm um consenso enorme é: eu sou muito crítica de mim própria. Em relação a mim própria, não é? Sim, exatamente. Portanto, elas são polícias de si próprias. Nós somos, não vou pôr de fora. Sim, nós somos polícias nós próprios. Sim. Agora, a questão base para mim é que de facto a nossa felicidade acaba por depender sempre da relação muito com os outros. A questão é porque é que estes números, e os números indicam que há 20% de mulheres que se sentem enganadas na relação em questão e mais 8% que se dizem muito mesmo zangadas, sim, e infelizes. E nós perguntamos, e se calhar os números não são, até na realidade, até são maiores do que estes. São, seguramente. E aí nós podemos perguntar porque é que as pessoas eventualmente se mantêm em relações destas, apesar de terem a consciência perante um inquérito na internet que estão tão mal. Mudar não é fácil, mas se calhar é neste assumir o poder sobre a sua vida, não como uma fatalidade. É sempre os outros que têm a culpa, ou é sempre o azar de ter um companheiro mau, ou é isto ou é aquilo, que nos leva a permanecer em situações, ou a não lutar pelas situações, para sair delas ou para as melhorar. Não é? Eu acho que aí pode ter influência um outro aspecto que o estudo acaba por refletir também, que é a questão económica e a remuneração das mulheres, que acabando por ser
em situações de trabalho igual, mais baixa do que os homens, sabemos que muitas vezes há mulheres que se mantêm em relações não satisfatórias por questões materiais e financeiras. Mas isso não é uma minoria? Não sei. Não conseguimos aferir. Não conseguimos aferir, mas ao mesmo tempo eu acho que o facto das mulheres dizerem, que para mim foi muito relevante, que a maioria das mulheres não gosta do trabalho, não gosta do trabalho pago, e vi já na comunicação social dito que era pelo salário baixo. Eu acho que não é, quer dizer, obviamente que eu acho que as mulheres devem ganhar o mesmo, obviamente que devem ganhar bem, e toda a gente trabalha melhor quando é justamente recompensada, remunerada pelo seu trabalho. Mas eu acho que o que se percebe deste estudo é que a escolaridade tem uma importância enorme, ou seja, embora houvesse aquelas músicas a dizer que não vale a pena estudar porque vai dar ao mesmo, o que estes estudos repetidamente revelam é que quanto mais alta é a escolaridade, maior é a satisfação na família, maior é a remuneração, maior é tudo, é bom para tudo. É bom para tudo. E eu acho que este ponto é muito importante e é um ponto de esperança, porque de facto quando nós comparamos o grupo de mulheres mais velhas com estas mais novas, sabemos que de facto a escolaridade destas mulheres já é muito, muito, muito mais alta. Tem ela repercussão depois no mundo laboral e das relações. Portanto, eu acho que as mulheres têm mesmo que tomar a sua vida. Mariana, isto é a sua área e nós discutimos aqui num programa anterior com a Mariana estas questões. Porque é que estas mulheres escolarizadas não têm um salário equivalente a um homem nas mesmas funções ainda? Eu acho que, à medida que o grau de escolaridade vai subindo e as funções e as profissões que as mulheres desempenham vão subindo numa escala de qualidade, complexidade, o salário tende a ser semelhante ao dos homens. Quanto mais elevado é o grau de complexidade de uma profissão, mais próximo o salário é entre homens e mulheres. Onde se nota... mais capacidade têm as mulheres de o reivindicar. Exatamente, e quando não é, há essa capacidade de reivindicação, reclamar ou simplesmente dizer eu não quero este emprego, vou procurar outro onde vou ganhar aquilo que é o que me é devido e que é justo nesta circunstância. A grande discrepância existe nas profissões desempenhadas por pessoas com graus de escolaridade mais baixos. Aí sim há uma grande discrepância ainda entre salários de homens e mulheres. Erradamente, obviamente, questões muito culturais, também se calhar ambientes socioeconómicos muito específicos, e aí nota-se uma discrepância grande. À medida que vamos subindo na complexidade da profissão, do trabalho que está a ser desempenhado, das funções que são exigidas, homem e mulher tendem a ganhar o mesmo. Está a esbater-se o fosso, Mariana? Nesse grau, mais cá em cima, o fosso esbate-se. Existe ainda, globalmente, se olharmos ponto a ponto, se calhar dizemos, mas nesta empresa não existe, e sei que nesta também não, e que nesta também não. Verdade. Diria que em termos globais ainda existe algum fosso, cada vez mais estreito. Na parte mais baixa da pirâmide, digamos assim, o fosso é enorme. Mas eu acho que há aqui um ponto que, Mariana, que toca, que é as mulheres que estão as tais, que têm as três frentes, portanto, da família, do trabalho e do casal e da casa, referem que preferem um emprego menos, no fundo, menos remunerado ou menos exigente para o poderem conciliar com a família. E neste momento elas dizem que põem elas próprias travões, ou que foram pondo travões à sua ascensão profissional em benefício da conciliação entre trabalho e família. É verdade. Agora, o que é que isto resulta? A mensagem daqui, que pode passar para as outras mulheres, e esse número é crescente, é que esta conciliação é impossível, ou que então é preferível ficar só que mal acompanhado ou não ter filhos. E isso é que eu acho que é o nosso combate. O nosso combate deve ser para provar que esta conciliação é possível, claro que esta conciliação é possível com mais do que um filho, não necessariamente só com um, e é esta a área em que eu acho que mais se tem que bater. Depende das empresas, Mariana. Depende das empresas também. Depende das empresas também. Isto aqui é muito externo à mulher. Ela não pode, esta parte, ela por muito que queira, não consegue mudar a empresa. Depende das empresas.
Porquê? Porque a lei e o Código de Trabalho salvaguardam todas essas circunstâncias. Nós temos a sorte de viver num país que, de facto, em termos legais, temos todo o ordenamento jurídico preparado para todas estas circunstâncias a serem permitidas. E ainda na apresentação do estudo, na terça-feira, se falava nas leis de proteção que antes se referiam da maternidade e hoje em dia se fala na parentalidade, precisamente para criar cada vez mais, e até quanto mais não seja por repetição, esta necessidade de equilibrar os papéis na família. Agora, infelizmente, nós sabemos que nem todas as empresas interpretam isto da mesma forma. Há uma tendência para um posicionamento cada vez mais positivo e mais favorável. Mas sim, depende das empresas, mas a Isabel disse uma coisa que eu acho que tem muita razão também e muita acuidade, que é, às vezes, os fatores, isto tem um nome técnico em termos psicológicos que eu de certeza que não vou usar corretamente, mas que são os fatores autolimitativos que nós muitas vezes nos impomos. E que, se nós achamos, com um tremendo complexo de culpa, que porque ficámos até mais tarde a acabar um relatório que até vai ter um grande impacto na nossa carreira, não estivemos tanto tempo com os nossos filhos, e isso vai fazer com que a criança fique traumatizada porque não viu a mãe naquele dia durante tanto tempo, ou não demos o banho, ou não acompanhámos a papa, e vamos ficar a sentir-nos culpadas por causa disso, se calhar na próxima vez que alguém nos der a oportunidade de apresentar esse relatório, não o vamos fazer. E a partir daí criamos uma autolimitação de vontade, de desempenho, performance laboral, por aí fora, que depois vai... Que tira o gosto todo de trabalhar e que também. vai gerar comportamentos e consequências quase que inevitáveis, reações em cadeia, se calhar erradas, se nós fôssemos olhar para isto com uma objetividade cirúrgica, mas que depois fazem parte da própria natureza humana. Mas há aí uma questão que tem um pouco a ver com a questão das cotas, que não foi muito debatida esta semana, embora no debate foi falado, que é a seguinte: primeiro, se uma empresa dessas for liderada por uma mulher, ou estiverem em altos cargos, como por exemplo neste momento há uma decisão no sentido de as mulheres ascenderem a cargos executivos em grandes empresas, e há um movimento nesse sentido, primeiro, há mais consciência de que é necessário garantir esses espaços e que as reuniões não acabem às 9 da noite, mas acabem em tempo útil para a mulher poder ter direito, como um homem, a um outro horário mais decente para a conciliação com a família. Por um lado faz sentido haver esse tipo de cotas para introduzir mais mulheres em lugares de topo para a empresa mudar? Isto é a primeira questão. Eu tenho uma posição muito complicada em relação às cotas. Eu percebo que as cotas sejam necessárias na sociedade como nós a temos hoje em dia. Em termos de conceito, eu sou contra as cotas, porque as cotas têm depois, ou podem ter, consequências muito complicadas. Eu não gostaria de saber que estava em lugar nenhum por uma questão de cotas. Eu só queria saber que estava naquele sítio porque fui capaz de lá chegar ou não. Mas é um instrumento de correção de alguma e isso foi dito claramente no discrepância. estudo. São políticas de reequilíbrio social, mas, por exemplo, para serem abandonadas. Mas, por exemplo, nós olharmos entre uma mulher, agora neste momento metade destas mulheres deste estudo não têm filhos, não é? Se nós colocarmos nesse lugar uma mulher que não tem filhos, será que ela é mais sensível aos problemas das mulheres que têm do que um homem que tenha filhos? Não sei. Eu vou dar uma resposta. Eu li, não é. Não é? Não é. Exatamente. Eu li há uns tempos, porque era uma ideia que eu tinha, à medida que eu vejo, e com felicidade, aumentar as licenças de parentalidade, etc, eu perguntava-me a mim própria, mas atenção, se os empregadores acharem que são as mulheres que vão gozar estes tempos e estes direitos todos, e como não há forma nenhuma, porque não há, de controlar esta questão, eles vão continuar a empregar homens. Quantos mais direitos, entre aspas, dermos, se forem só as mulheres a gozá-los, eles vão contratar homens. E no outro dia estava a ler, e li uma entrevista em que havia uma citação de um Luís Aguiar Conraria, que eu não sei quem é, mas é um comentador desta casa, inclusive. Então pronto, fiquei cheia de curiosidade de ler mais, em que ele dizia exatamente isto: quanto mais o tempo de licença for tirado pelas mulheres e não partilhado com os homens, menor
maior vai ser a discriminação laboral. Portanto, nós temos que trabalhar nos dois campos ao mesmo tempo. E eu acho que os pais hoje, isto tem que se dizer, pode não ser tão refletido no estudo, porque eu acho que as mulheres, ao autoavaliarem-se, e peço desculpa, mas faço isto por mim, quando nós cumprimos as tarefas todas, achamos que elas têm um peso enorme. E se calhar desvalorizamos o contributo que o pai, neste caso, tem para a vida do filho. Portanto, estão-me a perguntar a mim e eu estou assoberbada de trabalho e digo, não, eu é que faço tudo. Portanto, eu é que faço aquela tudo. questão das 5 ou 6 gerações para equilibrar o contributo para o trabalho doméstico não é assim um fator que... Não, eu acho que é, obviamente, mas eu olho e eu já sou Isabel, avó. por Eu sou avó de 8 netos e, portanto, tenho filhos e noras e vejo como mudou e como aqueles pais são muito mais envolvidos na vida dos filhos. Quer dizer, a minha filha viajou para as Canárias 2 dias, foi tocar não sei onde e o meu genro ficou com 3 filhos. O que se diz é que o fosso ainda é muito grande. Mas o fosso é. É os tais 5 a 6 a questão que eu estou a dizer é que, de facto, ao empower os homens pais, quando estávamos a falar de cotas, ao valorizarmos os homens pais, ao darmos nas empresas, eles também têm que sair para ir buscar os filhos à escola, etc, etc, nós se calhar fazemos mais do que criando cotas para mulheres. Sim, e no estudo, na apresentação do estudo, na terça-feira, dos membros do painel estava a contar uma história interessantíssima, que tinha um colega, ou alguém lhe tinha contado uma história de alguém que muitas vezes dizia na empresa onde trabalhava, ou no local onde trabalhava, tenho que sair mais cedo porque ele era um pai, tenho que ir com os meus filhos ao médico, ou vou buscar a minha filha à escola, enfim, dizendo as tarefas familiares que fazia. E sentia que era olhado de esgalha e que fazia uma cara a isso, até o dia em que ele terá dito vou sair mais cedo porque tenho que ir buscar o carro à oficina, e que ninguém disse absolutamente nada. Se esta história for de facto assim, eu acho que isto traduz muitíssimo bem o que é a nossa mentalidade. Agora, mal foi ele ter cedido à pressão de dizer eu tenho que ir buscar o carro à oficina, porque nós, mulheres, também vamos buscar o carro à oficina, e eu, se tenho que ir buscar o carro à oficina, digo que vou buscar o carro à oficina, e se digo que tenho que ir com as minhas filhas ao médico, digo que tenho que ir com as minhas filhas ao médico. Aqui é onde eu acho que nós não devemos realmente ceder nem fazer compromissos, e se nós insistirmos, a água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, não é? Conseguirmos fazer com que estas coisas vão criando, também no estudo diziam, as mentalidades mudam-se assim, não é? Mudam-se muito devagar, mudam-se pelo exemplo, mudam-se pelas empresas onde os pais tiram as licenças de parentalidade, e na empresa onde eu trabalho isso acontece, pelos pais que saem para levar, ficam com os filhos enquanto a mulher vai trabalhar. E as mulheres também ficarão mais felizes, certamente. Claro, mas claramente, eu acho que isso é que dá a verdadeira felicidade. Não, sinceramente, dará felicidade e dá mais tempo. Eu vi um estudo, mas que era verdade, que dizia que as mulheres, quando há divisão de partilha de tarefas em casa, há mais sexo. Pronto. Sobra mais tempo, não é? Exatamente. Portanto, se isso for a cenoura... Os fins justificam os meios. Exatamente. Mas a questão da escolaridade é relevante. Eu gostava só de saber se misturam com esta discussão questões como a violência doméstica. É um caso muito particular, ou chegámos a um ponto em que temos que levar isso para um centro de debate sobre a mulher em Portugal? Eu acho que sim, e não é por acaso também que esse tema foi levantado. Sim, tem contacto e foi suscitado na apresentação do estudo. Eu acho que isto acaba a escolaridade, e a Isabela há bocado falava nisto, a escolaridade é essencial, quanto mais não seja, e agora nem estou a falar do ponto de vista profissional, estou a falar do ponto de vista do desenvolvimento da cabeça e da forma de pensar das pessoas. Não vale a pena estudar, que o emprego é o mesmo, eu discordo, mas quanto mais não seja por estarmos mais tempo em contacto com outras realidades, outros pontos de vista, a escolaridade é essencial. Um país educado e pessoas educadas têm menos tolerância a determinados comportamentos do que pessoas que não têm educação, ensino, visão, conhecimento de outras realidades. Estamos em 2019. O acesso à informação é muito superior do que acontecia há 50 anos, 40 anos, e estamos neste momento, em 2019, a debater uma média inacreditável de mulheres mortas em Portugal. É escandaloso.
Sim. Eu acho que é escandaloso. É medievalesco. E acho que eu comecei no jornalismo há 30 e tal anos e lembro que das minhas primeiras reportagens foram casas de abrigo, etc. Portanto, acho que isto hoje em dia tem que se fazer um disclaimer antes de se dizerem coisas mais provocadoras, e eu acho que é um escândalo. Há pouco tempo não, há uns anos estive no Parlamento Europeu num programa que era o Viewpoint, a discutir a questão da violência doméstica, e eu perguntava se seria o facto das pessoas denunciarem mais que levava a que aparecessem estes números mais altos. E o que me disse um grande especialista disso foi que não, que de facto a tolerância à frustração parecia estar mais baixa ainda do que era antes, ou seja, os homens continuavam a ser muitos homens continuavam, muito jovens, a ser muito intolerantes à frustração, etc. Mas muito deste debate é encaminhado para a capacidade da mulher dizer não, e basta um conjunto de comportamentos. Mas é que eu acho que isto é muito importante ver, e isto era o disclaimer, era para chegar aí. A violência doméstica não é um problema simples. A violência doméstica não é obviamente pôr o agressor na prisão, mas a violência doméstica é um fenómeno muito, muito complicado, porque há uma dependência que se cria. Não quer dizer que a mulher não seja vítima, mas a verdade é que ela está dependente. Por exemplo, eu lembro-me de ter feito uma reportagem sobre pulseiras eletrónicas que hoje em dia os tribunais atribuem muitas vezes à mulher para ela poder sinalizar a presença do agressor, e o responsável dizia-me: infelizmente há muitos casos em que as mulheres retiram essa pulseira para voltar ao agressor. E nós temos 75% das queixas, 27 mil e qualquer coisa queixas no ano de 2017, dos quais 75% foram arquivadas. Ou seja, muitas vezes porque, embora seja crime público, e muito bem, porque obviamente esta mulher está numa situação de fragilidade que não lhe permite perante a pressão do agressor, a tendência é para ir lá retirar a queixa, portanto, e muito bem fez-se isto. Simplesmente a questão é que ela tem uma dependência muitas vezes muito grande deste agressor, o que a leva a não ser capaz de o condenar e de testemunhar contra ele. Portanto, passar a vida a falar de que o governo agora vai dar dinheiro para nas escolas estudar-se a masculinidade tóxica, etc. Não, o problema da violência doméstica exige trabalhar homens e mulheres, raparigas e rapazes, desde criança, no conceito de não há violência. Mas quando a mulher é vítima, isso mostra, no fundo, está ligado também ao facto de... Enfim, é uma provocação. É importantíssimo para que haja uma felicidade nessa sua relação. Como é que há aqui uma ambivalência? Quer dizer, não há felicidade porque há uma agressão, mas, no entanto, volta para o agressor porque é de facto central para a mulher, para a sua felicidade, acertar no parceiro. Porque os problemas psicológicos também que estão envolvidos em alguém que tem sido desgastada na sua autoestima, que tem sido humilhada, etc., criam um síndrome de Estocolmo. De alguma maneira. Ou então é o perpetuar, isso é difícil, às tantas nós não sabemos o que é causa e consequência, não é? Às vezes é perpetuar ou continuar aquilo que vem de um ambiente, por exemplo, de uma casa paterna. E se as pessoas assistem e são educadas num determinado ambiente, acham que esse é o normal. E, portanto, continuam a perpetuar, quando têm a sua casa e a sua autonomia, o modelo. E quando interpretam a violência como sinal de amor. Ele bate-me porque tem ciúmes. Ele bate-me porque gosta de mim. Ou de normalidade. Eu hoje estava a ouvir de manhã um programa na rádio, não na vossa, peço desculpa, mas em que tinham feito um estudo sobre violência no namoro. No namoro, sim, atenção. Sim. E em que uma percentagem de, agora não quero estar aqui a citar números errados, mas era assustadoramente alta, 45% ou 47% dos jovens inquiridos, eu não ouvi a reportagem toda, portanto nem sequer sei qual era a população que tinha sido inquirida, mas eram abaixo dos 18 anos, 47% achava
natural haver alguma forma de violência no namoro. Portanto, quando falamos em escolarização, é melhor olhar para esse número. Como é evidente. Como é que 47% de jovens, rapazes e raparigas... Em idade escolar. Em idade escolar podem achar normal haver uma espécie de violência. Também não sei o que é que este conceito de alguma espécie de violência queria dizer no estudo, mas como é que alguém pode achar natural dar um empurrão a alguém ou dizer tu és um palerma, ou pior, isto é violência, na verdade, mas os miúdos acham natural, pelos vistos. Isto é duro de aceitar. Estamos a caminhar para o fim. Agora um outro cenário. Isabel, somos assim tão diferentes, as mulheres portuguesas são assim tão diferentes do resto da Europa. Se fizéssemos este estudo noutros países, a comparação com a comparação Espanha, é só não com a é? Espanha. E a Espanha diz-nos que as mulheres portuguesas, por exemplo, valorizam muito mais a questão da maternidade, ou é muito mais idealizada do que a espanhola. É talvez a autora do estudo, sobretudo, sublinha isto. A grande diferença, logo ali, é que 70 e tal % das mulheres portuguesas trabalham fora de casa, e enquanto esse número está nos 50 e tal. Portugal tem, desde a guerra do ultramar, muitas mulheres, é um caso quase único na Europa, de mulheres, portanto já não é desta geração, de mulheres no mercado de trabalho. E isso altera tudo. Eu vi essa ligação pela autora do estudo numa entrevista ao Público, pareceu-me bastante confusa, tendo em conta que ela associava o facto de ter a ver com a religião. De ter a ver ela com a religião. Ela também deu isso na entrevista que lhe fiz aqui na Renascença. Pois, então talvez me possa ajudar a esclarecer, porque eu da entrevista não percebi nada, atendendo a que a taxa de natalidade em Espanha é maior do que em Portugal. Portanto, se de facto as mulheres estivessem, como me parece dizer a entrevista, mais ligadas à maternidade, então fazia mais sentido que Portugal tivesse números de natalidade muito maiores. Portanto, eu fiquei sem perceber o que é que ela queria dizer com isso. Em Portugal há mais mulheres felizes com a maternidade do que em Espanha, e a tese, segundo a autora, é de que tem muito a ver, na apreciação da autora, de que as católicas em Portugal serem mais numerosas do que em Espanha. Por serem católicas, são mais felizes por ter filhos? Sim, eu acho isso um bocadinho estranho, porque aliás a certa altura fala-se nas mães arrependidas, que eu acho muito importante falar. Ela diz a certa altura... O conceito é o conceito da mulher, do estudo da mulher que, se pudesse, não voltava a ter filhos, ou não teria tido os filhos que teve. E são quase 8%. E ela interpreta isto, pelo menos na entrevista, como uma questão de orientação para a maternidade, quando li o estudo e li os dados, percebi que essas mulheres queixavam-se de situações terríveis, de uma gravidez não desejada, não acompanhada, de rupturas. Portanto, eu acho que é uma extrapolação excessiva. É óbvio que elas terão provavelmente amarguradas e tudo isso vai se refletir na satisfação que elas tiram. Eu acho que, eu não sei, se calhar até se pode extrapolar no estudo, mas se calhar elas são infelizes em todas as áreas, diria eu, porque se há alguma coisa tão avassaladora como essa lhes aconteceu na vida, provavelmente contaminou todas as áreas. Era o último tópico, que era a questão da contaminação das felicidades, porque começou por sublinhar o fator central da importância da relação. Não devia haver aqui uma contaminação maior entre, ou se existe, eu não sei qual é a sua ideia, entre as várias facetas, como é a forma como o estudo fala da mulher, em várias facetas, a contaminação de felicidade, eu ser feliz na minha relação pessoal e também isso contaminar a minha relação com o trabalho e vice-versa? Eu acho que sim, porque eu não consigo... Encontrar compartimentos entre as mulheres. Eu não consigo encontrar compartimentos em mim. Eu sou uma única pessoa, seja no meu trabalho, seja na minha vida pessoal. Com certeza que eu ajusto o meu comportamento ao ambiente onde estou. Com certeza que há ambientes mais formais em que eu tenho que estar mais contida e outros mais informais em que eu estou mais à vontade.
mas eu continuo a ser uma única pessoa e, portanto, aquilo que me faz feliz tem que me fazer feliz a 360 graus. Eu tenho que estar feliz comigo própria para conseguir desempenhar bem o meu trabalho e eu, desempenhando bem o meu trabalho, fico feliz comigo e, portanto, estou feliz quando estou com as minhas filhas e porque as adoro mais do que tudo. É horrível passar noites sem dormir e quantas eu não passei e se calhar quantas não passarei mais, mas eu faço, e claro que se eu pudesse escolher entre uma noite mal passada ou uma noite bem passada, claro, ninguém é masoquista, eu escolheria uma noite bem passada, mas eu estou com elas a ajudá-las porque elas foram a minha opção e, portanto, com certeza que há aquele desabafo que é, oh meu Deus, lá vai a miúda a chamar outra vez, mas por muito que me custe, eu faço com felicidade porque foi uma opção minha, fui eu que a tomei. Porque eu sabia que quando ela chegasse ou quando elas chegassem, vinha o bom e vinha o mau, não é? Como no meu trabalho vem o bom e vem o mau, como numa relação pessoal, seja sentimental, seja de amizade, vem o bom e vem o mau. Mas as novas teorias, li há pouco tempo, as novas teorias em relação ao trabalho até são muito engraçadas porque mostram que as mais-valias que uma pessoa tem em casa, na sua relação familiar, servem no emprego e as que têm no emprego servem em casa. E o exemplo que davam nesse estudo que eu achei engraçado, nesse artigo, era quem lidou com as birras do chefe, lida com as birras do seu filho de 2 anos de uma maneira muito vice-versa, se calhar, não? E vice-versa. O que aprende com o seu miúdo de 3 anos ajuda imenso depois para lidar com o chefe. Eu só vejo a vida assim. E eu só me permito uma coisa que é, eu acho... Não sou especialista no estudo, etc. Mas eu acho que as mulheres provavelmente nem sequer naquelas respostas equacionam às vezes a maternidade. Porque elas, quando lhes perguntam o que é que lhes dá mais felicidade, elas põem os filhos no topo. Mas depois o estudo conclui que isso não tem muita relevância para o resto da vida. Mas se calhar porque elas nem sequer põem isso em causa. Enquanto o companheiro, elas põem e dizem eu posso mudar isto e isto podia ser melhor e o meu emprego podia ser melhor. Os filhos fazem tão parte dela que elas nem sequer os põem na mesa nesse inquérito. Não incluem na equação. Foi a única explicação que eu encontrei para pessoas dizerem... Que as pessoas digam que aquilo é a sua maior fonte de felicidade e depois que digam que não é relevante para o resto da sua vida, parece-me mais fácil ser o estudo que está mal do que a nossa cabeça. Mariana Isabel, quem quer saber mais sobre a mulher, tem algo que possa ler, algo que podemos sugerir, possa ver? Isabel, eu tenho. Força. Eu tenho, mas vocês têm página de Facebook para depois poder pôr. Podemos fazer isso? Sim, é que vi uma TED Talk de uma filha de uma senhora que foi CEO de uma grande multinacional a vida toda e é muito comovente a TED Talk, ela é espanhola e ela diz tudo o que ganhou por a mãe não estar sempre presente. E de como a mãe mudaram de país e mudaram de sítio sempre por causa da carreira da mãe, mas como isso também fez com que o pai dela fosse um homem extraordinário e como ela ganhou com isso tudo, mesmo que na escola fossem, por exemplo, quando a mãe apareceu um dia, única sexta-feira, uma vez para ir buscar, todos os professores olharam e disseram, nós até dizemos que esta é a menina que não tem mãe. E eu acho que isso é muito importante para as mães ouvirem, exatamente para ir ao encontro da Mariana, que é entrega o estudo tarde, entrega o relatório, não vê a papa do bebê, mas o bebê não vai ficar, essa criança não vai ficar traumatizada para sempre. E o outro é um anúncio da Pantene que dá já há uns anos, que diz parte de pedir desculpa, sorry not sorry, e que de facto é muito o que nós fazemos, são situações em que nós dizemos, desculpe, posso fazer uma pergunta numa reunião de homens? Olha, desculpa, importas-te pegar no teu filho porque eu estou a cozinhar? E é como a publicidade sabe fazer, aqueles vídeos excepcionais, e é sorry not sorry, e eu acho que é desculpa, pare de pedir desculpa, e eu acho que isso é um ponto de partida. Mariana? Eu ficando já super curiosa de ver essa TED Talk e curioso que eu conheça essa campanha e acho que é giríssima e que sim, nós temos que parar de pedir desculpa. Eu acho que uma forma se calhar interessante, nós também sabemos mais sobre as mulheres, é falarmos nós próprias mais umas com as outras, porque aí há aqui uma nota neste estudo que eu acho que é muito importante. Não há um verdadeiro sentimento transversal de unidade entre as mulheres. Eu acho que se as mulheres fossem mais
unidas, se aquele conceito de irmandade no verdadeiro sentido da palavra existisse, nós aprenderíamos tão mais umas com as outras, ajudar-nos-íamos tanto mais umas com as outras, e aquilo que são os pontos, não quero dizer fracos, mas os pontos menos fortes de umas, poderiam ser puxados para cima por outras, que por sua vez são fortíssimas em algumas coisas, mas se podiam amparar noutras fragilidades que tinham. E eu acho que seria dessa rede, dessa teia unida de cumplicidades, de apoios, de ajudas, que nasceria verdadeiramente uma união, uma irmandade que nos faria tão mais felizes a todos, não é a todas. Muito bem, temos aí alguma sugestão em relação a isto? É no fundo comentar a sugestão Não, é falarmos mais umas com as outras. A sugestão é essa, isso é muito relevante. Obrigado pela vossa presença, Mariana Isabel Stilo e Mariana Canti Castro, debateram este estudo, As Mulheres em Portugal Hoje. O resumo, em termos de notícias, está em rr.sap.pt, onde tem também uma ligação para o estudo original, que está também disponível no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em ffms.pt. Da Capa à Contracapa é a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir às 9h30 da manhã de sábado, ou sempre que quiser em podcast ou em rr.sap.pt. Numa edição esta semana com Carlos Alberto Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com esta música de Mário Lajinha em genérico original para debater outro tema da atualidade.